Olá você, seja muito bem-vindo ao treinamento de cilindros hidráulicos revisão 01 e nesse quinto módulo a gente está falando sobre máquinas e processos de fabricação voltados a cilindros hidráulicos e nessa nona aula a gente vai falar sobre o processo de cromeação ou cromo, né? Para fazer a cromeação da haste do cilindro hidráulico. Então vamos lá, a cromeação, cromagem ou cromação é a aplicação de cromo, um metal de cor branca azulada de grande resistência mecânica pelo processo de eletrodeposição por imersão, seguindo aí uma série de banhos eletrolíticos, lavagem e ativação a fim de tornar a peça aí mais resistente à corrosão, ok? Então essa aqui é a definição teórica do processo de cromação, né? Então é feito tudo isso. A gente não vai se aprofundar muito nessa questão dos banhos que passa, quais são os líquidos utilizados, os metais, todos os outros processos que tem de ativação, uma série de coisas, porque não é comum das empresas que fabricam cilindros também ter esse processo de cromação ou cromeação, né? Internamente, porque a maioria, 99%, na verdade aqui no Brasil, eu conheço uma empresa só que tem esse processo de cromeação interno, que ela faz interno, é uma exceção, porque como ele é um processo químico, e geralmente as empresas são empresas de manufatura, né? Tem aí uma questão fiscal, toda aquela questão fiscal envolvida também. E uma outra questão que pega muito é a questão ambiental. Como esse processo químico ele gera resíduos e gera uma série de outras coisas que podem prejudicar a natureza. Então você tem que ter licença ambiental, tem que ter uma série de outras licenças para poder operar esse processo de cromeação. Então, como isso é bem complicado de se fazer, né? Principalmente ainda no Brasil, tem as empresas que fazem esse processo de cromeação, elas trabalham apenas com isso, tá? Então, é bem específico. Então, por isso que as empresas que são fabricantes de cilindro, quando precisa, elas terceirizam esse serviço justamente para essas empresas e não tem aí esse processo de cromeação interno, tá? Que eu conheço aqui no Brasil, como eu já falei, apenas uma empresa tem esse processo interno, mas aí tem toda a questão fiscal também. Se eu não me engano, precisa ser duas, mesmo sendo interno, né? Precisa ser duas empresas separadas, porque o KNAI de atividades são diferentes, então não pode englobar um dentro do outro. E tem toda uma série de burocracia aí, e eu também estou bem claro para falar para vocês que eu não tenho tanto conhecimento nessa parte burocrática também. Aqui eu sei que existe essa parte burocrática, ela é bem mais complicada do que a gente vê por fora assim, mas eu sei a grosso modo por cima o porquê que não acontece esse processo de cromeação interno nas empresas, tá? Mas isso foi mais para dar uma explanada e deixar vocês a par do que basicamente a gente tem que saber para trabalhar com cromeação mais focado em cilindros hidráulicos, beleza? Então vamos lá. Basicamente a gente tem dois tipos de cromo, tá? O cromo artístico e o cromo duro. O cromo artístico, ele é mais barato e ele não tem nenhuma propriedade mecânica. Esse cromo artístico ele não é aplicável em hipótese alguma em cilindros hidráulicos. Então, se você precisar fazer um orçamento de cromo, de cromeação, certamente a empresa vai te perguntar se você vai querer o cromo artístico ou se você vai querer o cromo duro. Sempre para cilindros hidráulicos é o cromo, anota isso, nunca em hipótese alguma utilize cromo artístico. O cromo artístico ele é esse utilizado em peças sanitárias de banheiro, aquele cromado que tem algumas peças de moto, peça de carro, que tem aquele cromo em volta, e com o tempo a gente consegue lá, ele descasca, né? Ele não gruda tão bem, então, e ele é mais maleável. Então esse é o cromo artístico, que não é utilizado em hipótese alguma para cilindros hidráulicos.
E agora a gente tem o cromo duro. O cromo duro ele tem um custo mais elevado do que o cromo artístico, porém ele tem muitas propriedades mecânicas. Uma propriedade mecânica do cromo é que ele é muito resistente e ele é muito duro. Um teste prático, né, que a gente consegue fazer, um teste prático e rápido para ver se o cromo é um cromo de boa qualidade e tem uma camada de cromo aceitável, né, uma camada de cromo bacana na peça, é a gente pegar um riscador ou pegar uma pastilha de torno, um bits, né, que é aquelas ferramentas que a gente usa para fazer a usinagem, e pegar e tentar fazer um risco na haste. Se essa haste riscar, o cromo não é um cromo de qualidade, porém, se esse cromo ele não é para riscar, ele não riscando, você pode ficar tranquilo que é um cromo de qualidade, que tem uma camada de cromo aí aceitável e boa para se trabalhar, beleza? Com cilindros hidráulicos. Então agora a gente vai ver a aplicação do cromo em cilindros hidráulicos. A gente tem 3 situações, tá? A gente já pode comprar a haste ou a barra de cromada já, ela já vem comercial com esse cromo embutido nela, onde é só feito o corte e os processos de usinagem. Porém, a gente pode comprar essa haste trefilada, né? Esse maciço trefilado, cortar e enviar ele também para o processo de cromo, da mesma forma que a gente pode fazer principalmente em cilindros telescópicos, que a gente não acha tubo cromado, né? Tubo cromado é muito difícil de achar e quando acha não é tubo específico para cilindro hidráulico. Então a gente compra a camisa mecânica, né? Que é a própria para cilindro hidráulico, e depois de realizar os processos aqui, a gente manda ela para fazer a cromeação da parte externa e também da parte interna desse tubinho TLH aqui, ó, quando a gente trabalha com cilindro de duplação, cilindro telescópico de duplação, a gente precisa também cromar o caninho aqui, tá? Então a parte interna da camisa é brunida, né? Como a gente já viu, porém o caninho e a parte externa da camisa do cilindro telescópico precisam necessariamente serem cromadas, tá? Então aqui a gente matou as 3 aplicações básicas que a gente tem aí de cromo para cilindros hidráulicos. Na haste, que já pode vir cromada ou não, pode ser aplicado cromo, e também o cromo que pode ser aplicado nas camisas, que são camisas tubulares mais utilizadas aí em cilindros telescópicos. E agora vamos ver aí algumas características do cromo, tá? As hastes cromadas conferem alta resistência devido ao fato de elas serem fabricadas com materiais de alta qualidade como aço, matéria-prima, além de tornar a haste altamente resistente, também contribui para o prolongamento da sua vida útil. Por que contribui para o prolongamento da sua vida útil? O cromo ele forma como se fosse uma capa protetora em volta dessa haste, então evita qualquer processo de oxidação, ela fica bem mais resistente a pancadas e a risco, né? Para vocês terem noção, uma ferramenta de torno não consegue riscar ela, então dificilmente ela vai ser riscada. Acontece de riscar, mas é bem mais difícil do que uma haste trefilada normal, tá? Então vamos ver aqui, ó, o material que a gente pode utilizar para fazer a cromeação. O 1020 e o 1045, o mais recomendado é o 1045, porque ele tem propriedades mecânicas e químicas, né, que na hora de realizar o processo de cromeação são mais adequadas, mas o 1020 a gente consegue também realizar o processo de cromeação nele tranquilamente. Mas sempre que possível, opte pelo 1045, ele já é também um material mais duro, né? E consequentemente acaba ficando ainda mais duro e mais resistente, justamente com a aplicação da camada de cromo. E os tubos, normalmente são os tubos que a gente usa para cilindro hidráulico, que é o ST45, e o mais resistente aqui, o tubo ST52. A gente fala lá na revisão 00 do curso de cilindros hidráulicos, a gente tem uma aula que a gente fala especificamente desses tubos aqui e desse tipo de material, então eu não vou me aprofundar muito nessa questão aqui das propriedades mecânicas e químicas
desses materiais, justamente porque a gente já tem esse conteúdo lá na revisão 00, beleza? Então, a rugosidade, né, que a gente consegue aí com a cromeação, ela varia de 0,5 a 0,8 microns, tá? Então, é uma rugosidade bem baixa, é praticamente liso, muito liso a rugosidade superficial do cromo. E aqui a questão de tolerância, né? A gente consegue chegar a tolerâncias no cromo desde um H8, que é uma tolerância mais apertada, até um H11, que é uma tolerância um pouco mais aberta para a cromeação. Então, quando você for dimensionar a sua haste, se você quiser algo mais preciso, você pode trabalhar com o H8, ou se não for algo tão preciso, você pode trabalhar até com o H11. Normalmente, a gente utiliza o H9 para a haste de cilindros hidráulicos, beleza? Então, pessoal, é isso aí. Com isso, a gente encerra a aula 9 sobre cromeação. E caso você tenha ficado com alguma dúvida, você pode escrever aqui embaixo nos comentários ou entrar em contato lá pelo nosso grupo do WhatsApp, beleza? E não esquece de avaliar a aula com 1 ou 5 estrelas. Forte abraço a todos e a gente se vê na próxima aula.